eu sinto que está acontecendo de novo. Eu liguei a xícara com leite e coloquei no micro-ondas para esquentar. Então, eu fui pegar os biscoitos e será que eu já peguei o leite? Então, eu penso, isso é o que chamo de impermanência de objeto. Os objetos desaparecem da minha mente ou do ambiente em permanência. Soa dramático, como se as coisas evaporassem. Mas aí percebo, talvez o termo certo seja permanência de objeto. Entender que as coisas continuam existindo mesmo quando não vejo. E que o problema não é que elas deixam de existir, mas que meu sistema de atenção, memória de trabalho e ligação entre estímulos visuais e mentais falha em mantê-las vivas na consciência. Engraçado mesmo e verdadeiro é que enquanto eu estava me arrumando para gravar, adivinha, eu esqueci o tema do vídeo. Eu não conseguia parar de rir quando abri o arquivo. Estou trabalhando em 3 roteiros diferentes, 1000 coisas acontecendo e o meu cérebro decidiu fazer o que faz melhor. Me testar na prática de Object Permanence. Então, sim, parece impermanência, mas na verdade é que o objeto continua lá. E eu é que não percebo. Na permanência, o que está vulnerável é a representação mental do objeto ou da ação, e não a existência física. E por que isso importa para mim e talvez para você que tem TDAH ou é neurodivergente? Porque se eu preciso que tudo fique visível, lembrando, para existir na minha mente. Então, qualquer rotina complexa, qualquer passo invisível à vista fica vulnerável ao esquecimento, à dispersão, à paralisação. Todo cuidado é pouco. Você já colocou leite no micro-ondas e esqueceu se estava lá? Ou então abriu o WhatsApp e viu uma mensagem importante e ela simplesmente sumiu da sua mente? Neste episódio do Bifocals Deep Dive, vamos falar sobre Object Permanence ou permanência de objeto e como esse fenômeno afeta pessoas com TDAH e outros tipos de neurodivergência. E eu sei que muita gente pensa, mas todo mundo esquece as coisas. E sim, isso é verdade. A diferença é que no TDAH isso acontece muito mais vezes, com mais intensidade e com mais impacto cumulativo. Os especialistas não trabalham necessariamente com um número exato como 30% a mais, apesar dessa ser a minha percepção, mas a lógica faz sentido. Quem tem TDAH vive um volume significativamente maior de lapsos ligados à atenção, memória de trabalho e regulação emocional. E os dados reforçam isso. Entre 65% e 89% das pessoas com TDAH têm pelo menos uma comorbidade, como ansiedade, depressão ou disfunções emocionais, o que intensifica ainda mais o desgaste do cérebro e do corpo. Quando você precisa gerenciar atenção, memória e emoção de um jeito diferente todos os dias, é o que eu chamo de desaparecimento cognitivo. Quando tarefas, objetos ou compromissos simplesmente somem da consciência, não é só irritante, é exaustivo. Pode gerar frustração profunda e abrir caminho para comorbidades e exaustão persistente. E é exatamente por isso que estamos aqui, para reconhecer que não se trata de esquecer uma coisinha ou outra, mas de algo que acontece com regularidade, que tem impacto real e que merece atenção, estratégia e compaixão. Vamos lá. Definição de permanência de objetos segundo a psicologia do desenvolvimento. É a habilidade de entender que os objetos continuam a existir mesmo quando não podemos vê-los ou tocá-los. No entanto, no contexto do TDAH, a falta de permanência de objeto não é um sintoma formal. O que as pesquisas sugerem é dificuldade de memória de trabalho, de atenção sustentada, de manter algo no campo de consciência sem estímulo direto.
Para mim, isso significa que quando o objeto, a rotina ou a tarefa saem do meu campo de visão, meu cérebro neurodivergente não o mantém ativo. Ele apaga ou deixa de chamar a atenção, não porque o objeto não existe, mas porque não está mais representado ativamente na mente. Na página da ADHD Institute oferece recursos sobre TDAH, mas não trata o Object Permanence como sintoma reconhecido. Já o artigo da National ADHD Practice Accreditation explica que, embora muitas pessoas com TDAH relatem essa experiência, não há evidências robustas de que seja uma condição distinta, e sim um reflexo das dificuldades de regulação atencional e memória de trabalho. Então, quando eu digo deixei de ver, esqueci, desapareceu, não estou dizendo que o objeto deixou de existir, mas que o meu sistema cognitivo deixou de manter a trajetória visual e mental daquilo. E isso se conecta com os sintomas clássicos de TDAH: esquecimento, desatenção, interrupção de tarefas, dificuldade em seguir fluxos que não estão diretamente à vista. E mais, pessoas passando por dificuldades emocionais, estresse ou exaustão também podem experimentar algo parecido. Quando o cérebro está em modo de sobrevivência, manter rotinas invisíveis ou não visibilizadas fica mais difícil. Não é exclusivo do TDAH, mas em quem tem TDAH, a frequência e o impacto são maiores. Ok, agora que entendemos melhor o que está acontecendo, o que podemos fazer para não ficar refém do se não vejo, esqueço? No meu caso de manhã, cada passo precisa de visibilidade. Escovar os dentes, pentear os cabelos, separar as roupas, preparar o café. Se eu deixo qualquer passo invisível ou em pensamento sozinho, sem prestar atenção, ele simplesmente some da minha rotina. Então, aqui vai algumas estratégias que funcionam. Tornar visível, usar listas físicas ou digitais com checkboxes, colocar objetos no campo de visão, deixar a xícara de leite à vista, tudo fica onde posso monitorar. Dividir em micropassos, em vez de café da manhã, pensar, pegar a xícara, colocar o leite, colocar o café, etc. Quebrar em passos ajuda a não travar. Usar alarmes e lembretes externos para reuniões, por exemplo. No smartphone, usar post-its, usar timers, porque o estímulo externo ajuda a trazer de volta a consciência. Fazer uma espécie de design ambiental, deixar as coisas no mesmo lugar, de forma visível, rotinas expostas visualmente, minimizar o que está em algum lugar e preciso lembrar que existe. E fazer uma revisão, uma espécie de check-in ao longo do dia, pausar para verificar o que está pendente, o que deixei para trás, trazer aquilo que sumiu de vista de volta à atenção consciente. Ainda sobre estratégias, marcar mensagens como não lidas ou fazer o pin to the top do WhatsApp para garantir que sejam respondidas e endereçadas, com mensagens e e-mails a mesma lógica, marcar como não lido, deixar fixado, criar lembretes, usar agenda manual ou eletrônica, tudo para que as tarefas não desapareçam só porque saíram do campo de atenção. E te convido, nas próximas 48 horas, observe 2 ou 3 situações em que algo sumiu da sua mente porque saiu da vista. Anote o que era e o que você fez ou deixou de fazer, como se sentiu. E se quiser, me conte aqui nos comentários. E depois de aplicar uma das estratégias que eu compartilhei, veja se consegue reduzir esse desaparecimento cognitivo. Nos próximos vídeos, podemos revisar juntos essas experiências e trocar o que funcionou e o que não funcionou. Lembre-se, não é que você está falhando por esquecer que algo existe. Você está lidando com um cérebro que precisa de visibilidade, estímulo
vínculo com o que fica fora da vista. E isso tem solução. Estamos construindo juntos o nosso mapa de clareza pessoal, para que nada fique invisível para nós. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda a levar clareza e acolhimento para mais pessoas. E se quiser falar comigo diretamente, envie um e-mail para bifocus.channel@gmail.com. Vou adorar saber o que esse tema trouxe para você. No próximo episódio de Bifocus Deep Dive, a gente pode mergulhar em outros temas. Deixe nos comentários se você quer algum assunto específico. Até lá, respire fundo com gentileza. Muito obrigada, você é importante e a sua presença aqui faz diferença.